Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Excel. Ainda falando sobre funções conjuntas, nesta aula eu vou trazer a vocês como fazer a usabilidade de três funções que elas são muito importantes, separadas, mas que também ela pode ser muito utilizada em conjunto, beleza? Bom, das três funções que nós veremos hoje, nós veremos duas funções que são funções lógicas. Então, nós aprenderemos a inserir a função se, que para quem não se recorda, é uma função de verificação condicional a partir de um critério, ou seja, a partir de uma regra, e através dessa regra ela verifica se a resposta vai ser verdadeira ou falsa, beleza? Juntamente a ela, nós utilizaremos também a função se erro. E aí, para quem não se recorda, a função se erro, ela retorna um valor caso haja um erro dentro da nossa função. Então, nós conseguimos colocar critérios para retornar respostas caso alguma função que nós viermos a utilizar contenha algum erro, beleza? E junto a essas duas funções lógicas, nós vamos também utilizar uma função de pesquisa, que é a nossa PROC-V. Para quem não se recorda, significa procura vertical. E ela retorna um determinado valor através de busca por colunas, então você consegue mensurar valores, textos e etc. de acordo com as necessidades. Então, recapitulando o que nós já vimos em aulas passadas, para que nós tenhamos um entendimento completo do que é e como vai funcionar isso daqui, tá? Então, vamos começar primeiramente com a nossa função PROC-V, que é a nossa função de procura vertical, só para nós termos aqui uma clareada na mente. Então, a nossa função PROC-V, ela tem aqui alguns critérios que vocês talvez se recordem ou não, e entre eles o primeiro é o valor procurado, ou seja, o valor que eu vou utilizar como busca para achar um resultado que eu queira. Imagina que eu quisesse, por exemplo, saber os valores das minhas frutas a partir do nome delas, por exemplo. Então, no caso aqui, o meu primeiro critério, né, que é o meu valor procurado, o meu valor de referência, ele seria o nome da minha fruta. Então, eu vou colocar aqui como um abacaxi, por exemplo. O meu segundo critério, ele é o que? A minha matriz de tabela, ou seja, aonde eu vou procurar a informação que eu quero como resultado para quando ele achar a palavra abacaxi, ou seja, qual planilha ou qual valor ou quais valores eu consulto. Então, eu vou selecionar aqui a planilha por completo, tá? Tanto o nome quanto os valores. E aí ele vai perguntar qual que é o número de índice e coluna, ou seja, de todas as informações, de todas as colunas no qual eu fiz a seleção, qual é a coluna de resultado no qual eu quero que seja exibido. Bom, se eu quero fazer a exibição dos preços e eu sei que ele está na coluna B, propriamente seria número 2. Por quê? Coluna A seria número 1, coluna B seria número 2. Ponto e vírgula, eu não quero um intervalo, então eu coloco zero no final. E aqui nós temos o valor de 8,99. Então significa que para o meu abacaxi, o preço dele, de acordo com a busca por colunas, que é a nossa PROC-V, foi de 8,99. Agora, suponhamos que eu quisesse montar algo mais completo, que eu quisesse talvez fazer um campo de busca que fosse fora da minha planilha, imaginando que a minha planilha talvez tivesse todas as colunas que estão aqui disponíveis preenchida com informações e eu não conseguisse executar essa função propriamente aqui dentro, porque talvez dificultaria a visibilidade ou talvez invertesse ou embaralhasse as informações que eu tenho na minha tabela. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer isso em uma planilha separada, eu poderia? Poderia. E é o que nós faremos para que vocês tenham entendimento do quão completo fica essa função, ou na verdade, o quão completo ficam essas funções sendo utilizadas em conjunto, tá bom? Vamos lá, olha só, na minha planilha número 2, eu vou escolher qualquer célula que eu tenha aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar referências. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome da fruta, e eu vou colocar aqui valor
atual da fruta, beleza? Por que que eu vou fazer isso? Olha só, eu quero que quando eu digitar o nome de alguma fruta que eu talvez tenha em um estoque ou que talvez eu precise comprar, estou dando um exemplo fictício aqui, tá? Eu quero que quando eu digitar alguma informação ou algum nome de uma fruta, o valor atual dela apareça aqui, contanto que esteja disponível na minha planilha, beleza? Como que eu farei isso daqui? Então, olha só, eu vou novamente iniciar com a minha função procv, e aí ele vai perguntar qual que é o meu valor de referência. Aqui o meu valor de referência ele vai mudar. Por quê? Porque vai ser a célula no qual eu vou digitar os nomes das frutas que eu quero fazer a pesquisa. Então eu vou colocar aqui, eu quero utilizar a célula B7 para digitar esses nomes, para se os nomes digitados aqui tiver na planilha no qual eu estou fazendo a busca, o valor dessa fruta, o valor referente a esse nome, ele retorne aqui para mim, beleza? Então aqui eu estou falando assim, ó, eu quero que você faça uma procura vertical de alguma coisa que eu digitar na célula B7, e esse algo que eu digitar aqui, se contiver na minha planilha 1, dentre as informações, desde A2 até B27, que são as minhas frutas e os meus valores, eu quero que você me retorne a minha coluna 2, ou seja, o preço daquilo que é condizente ao que eu digitei, e eu não quero um intervalo, ou seja, ponto e vírgula zero. Bom, quando eu pressionar Enter aqui, vocês vão observar que vai dar um erro. Por que que vai dar um erro? Olha só, ele retornou como ND. Ele retornou ND justamente porque não tem nada digitado na célula que eu usei para fazer a busca. Lembra que eu falei que a B7 seria a célula no qual eu usaria para digitar algo, e se esse algo contivesse na minha planilha, ele retornaria o valor? Então, como eu não tenho algo digitado, ele retornou esse determinado erro. Agora, olha só que bacana. Se por um acaso eu digitar banana aqui, ele automaticamente vai retornar um valor de 2,89. Por quê? Porque se eu vier na minha planilha 1, eu vou ver aqui que eu tenho a palavra banana, ou seja, dentro do meu estoque eu tenho a fruta banana, levando para o lado fictício que isso daqui seja uma planilha de estoque, por exemplo, e que o valor atual da banana é 2,89. Então, por isso que ele retornou esse valor. Se eu vier a digitar qualquer valor dentro desta célula que contenha lá, então vou colocar aqui, ó, caju. Ele automaticamente vai fazer a identificação e vai retornar o valor condizente à fruta que contém lá. Agora, se por um acaso eu digitar uma fruta que não contenha lá, então vou colocar aqui, ó, jabuticaba, por exemplo. Olha só, ele retornou ND. Por que que ele retornou ND? Porque a jabuticaba ela é uma fruta que não está existente dentro da minha tabela ou dentro da minha planilha de controle de frutas, controle de estoque, por exemplo. Bom, e aí como que eu faço para arrumar isso se por um acaso acontecer de eu digitar algo que não contenha dentro da minha planilha? Para que ele não fique feio, para que ele não fique como ND, por exemplo. Você sabe que não existe essa fruta. Mas e se por um acaso você mandar essa planilha para alguém e alguém digitar e retornar esse ND, será que essa pessoa saberia do que se trata? Provavelmente não. Então aí entra o contexto da aula no qual eu mencionei anteriormente, que é juntar as funções que nós temos. Então nós já utilizamos a procv para fazer a procura, só que antes da procv nós precisamos adicionar a função de erro. Por que a função de erro? Para simplesmente verificar se houver um erro na função procv, ele retornar um algo ao invés de dar aquele ND que ele mencionou anteriormente. Então, aqui antes do procv, eu vou abrir o se erro, beleza? Bom, e aqui eu vou dizer o seguinte, olha só. Se contiver um erro ou se contiver erros na minha função procv, ou se a minha função procv não achar valores no qual é necessário encontrar dentro da minha planilha, ponto e vírgula,
eu vou mostrar uma mensagem que identifique esse erro. No caso, eu dei o exemplo da jabuticaba, correto? E aí, como não existe a jabuticaba dentro da planilha de estoque de frutas, tecnicamente ele vai dar aquela mensagem ND falando que o valor que foi solicitado ou que o valor que foi digitado não foi encontrado. Então aqui eu vou dizer assim, ó, de uma forma mais direta para o exemplo da jabuticaba, por exemplo. Se eu digitar jabuticaba e a jabuticaba não contiver dentro da minha planilha, significa o quê? Significa que a jabuticaba não é existente. Então, como resposta para identificação, eu posso colocar assim, ó, fruta não encontrada em estoque. Beleza? Olha só, e aqui ele já menciona a frase fruta não encontrada no estoque, por quê? Porque ele já está referenciando a célula de busca B7 e essa célula está vazia. E lá, como não existe nenhuma célula vazia para retornar alguma informação, ele vai acabar já mostrando esse informativo para nós. Legal? Então vamos lá novamente. Ó. Então, se eu novamente digitar banana, ele vai mostrar aqui. Se eu digitar caju, ele também vai retornar o valor. Se eu colocar aqui lixia, se eu não me engano, tem na planilha, ele vai retornar o valor também. E novamente, se eu vier a colocar jabuticaba, ele vai falar que a fruta não foi encontrada, porque realmente não existe a fruta dentro do estoque. Só que aí tem ainda um outro problema, que é o quê? Quando eu não tiver nada digitado. Se eu não tenho nada digitado, ele não pode me mostrar que não existe fruta no estoque porque eu não digitei o nome de fruta alguma. Então, para esse contexto, ainda vai entrar a nossa terceira função. Ou seja, usei a função procv para fazer as buscas devidas, usei a função de erro, né? A se erro, para se a função procv não encontrar o valor, ele me apontar uma outra mensagem que eu consiga fazer a identificação. Só que antes de tudo isso, eu vou usar uma outra função, que é a função se. Então, eu vou abrir aqui, ó. Se a minha célula, que é a B7, ela for diferente de vazio, eu vou pedir para ele executar todos os informativos. Ou seja, se a minha célula B7, de forma geral, ela tiver preenchida com qualquer tipo de informação, seja número, seja texto, seja fruta, seja legume, enfim, se ela tiver preenchida, ele vai executar a função de erro e procv. Só que ele vai dar primícia para procv para procurar frutas de acordo com o que está digitado na planilha. E se ele não achar, ele vai executar a função se erro para falar que aquela fruta ou aquilo que foi digitado não foi encontrado em estoque. Só que eu vou falar o que aqui? Que se tiver diferente de tudo isso daqui, eu vou colocar aqui, ainda não foi digitado informações para a busca. Beleza? Por que eu vou digitar isso? Porque isso daqui é o que vai me apontar quando a célula estiver vazia. Ou seja, de uma forma bem resumida, se eu não digitar nada dentro da célula B7, que é a minha célula de busca, ele tem que me apontar esse informativo aqui, ó. Ainda não foi digitado informações para busca. Se o que eu digitar lá dentro da célula não contiver na planilha, ele vai ter que falar aqui para mim que a fruta não foi encontrada no estoque. Agora, se o que eu digitar lá tiver dentro da minha planilha, ou seja, se a fruta que eu digitar tiver dentro da minha planilha, ele vai ter que trazer para mim, por obrigatoriedade, o valor condizente àquela fruta que eu digitei. Beleza? Pessoal, só que aqui é importante ressaltar uma coisa, olha só. Se da maneira em que tiver digitado a função for exatamente a que está no momento, se eu vier a pressionar Enter, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque a função se, ela exige que nós tenhamos dois valores como resposta.
resultado de verdadeiro ou falso a partir de um critério, ou seja, a partir de uma regra ou a partir de um teste lógico. Bom, da maneira que está aqui, eu estou dizendo que a minha função se erro, ela está separada da minha função se, quando na verdade ela tem que estar dentro da minha função se. Então aqui no meu se erro, ao invés de parênteses, eu necessito colocar um ponto e vírgula, beleza? Porque essa parte do se erro até a fruta não encontrada em estoque significa que vai ser o meu valor verdadeiro. Ou seja, o que pode ser o meu valor verdadeiro aqui? Pode ser o valor das frutas de acordo com cada fruta existente na planilha, ou pode ser fruta não encontrada em estoque se eu vier a digitar algo que não esteja dentro do estoque. E aí o que seria o meu valor falso? Seria ainda não foi digitado informações para a busca. Então se eu vier a pressionar Enter agora, eu vou ter aqui, ó, olha só, ainda não foi digitado informações para a busca. Por quê? Porque aqui a minha célula está vazia. Se eu digitar aqui, ó, couve-flor. Couve-flor, primeiro que nem fruta não é, então com certeza não vai ter na planilha. Se eu pressionar Enter, ele vai falar para mim, olha só, fruta não encontrada no estoque. E eu poderia, por exemplo, mudar a cláusula e colocar produto não encontrado no estoque para ficar mais genérico, para que quando a pessoa digitar qualquer coisa aqui, não tenha referência só à fruta, por exemplo. Mas, novamente, se eu manter em branco, olha lá, ainda não foi digitado informações para a busca. Se eu colocar aqui limão, o valor do limão é R$ 2,55. Mamão, o valor do mamão é R$ 4,98. Se eu digitar carne, não faz parte de frutas, então com certeza não terá. Fruta não encontrada em estoque. E se eu manter apagado, ou seja, se eu manter vazio, ainda não foi digitado informações para a busca. Então, galera, aqui é uma das 1001 maneiras no qual eu posso fazer a junção de funções, eu posso utilizá-las em conjunto de acordo com o propósito ou de acordo com a necessidade. Nesse contexto aqui, novamente, recapitulando para que vocês tenham entendimento, nós usamos duas funções lógicas, nós usamos a função se para fazer verificações e usamos a função se erro para mostrar erros específicos quando as informações não são achadas. E junto a elas nós usamos a função PROC-V, que é a função que faria a busca das informações de acordo com aquilo que era necessário, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, principalmente que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.